Vamos tentar fazer. Sejam. Sejam bem-vindos ao primeiro debate com as juventudes dos partidos do Conselho de Sesimbra. Nesta nossa primeira mesa redonda, temos representantes de 4 dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal. Sejam bem-vindos ao primeiro debate com as juventudes partidárias do Conselho de Sesimbra. Presentes nesta mesa redonda, temos 4 representantes de 4 dos partidos com assento parlamentar na Assembleia Municipal de Sesimbra. Bem, então connosco temos João Casaca, do CDS, João Carvalho, da Juventude do Partido Comunista Português, Ricardo Mendes, do PS e Miguel Nunes, do PSD. Neste primeiro programa vamos fazer um pequeno debate, onde vamos fazer um balanço do último ano de mandato autárquico. Bem, a primeira pergunta vai inserir num balanço tanto das últimas eleições, como de que forma é que estas eleições tiveram impacto na vida partidária. Vamos começar então com o João Casaca. Então, boa noite a todos. Andrei, obrigado pelo convite para estarmos presentes. Também cumprimentar os restantes membros de painel e também agradecer ao Diário do Distrito esta oportunidade que temos em estar aqui a debater os assuntos do nosso Conselho, um tema que nos é querido e principalmente aqui dar aqui lugar e espaço a protagonistas jovens, digamos assim, a debruçarem-se sobre estes assuntos e sobre estes temas e de certa forma aqui a fazer cidadania. Respondendo à tua questão, Andreia, mais particularmente, de facto nós no ano anterior cumprimos mais ou menos um ano de mandato do atual executivo da CDU, um executivo que já há muito tempo que não era minoritário e, portanto, introduziu toda uma nova perspectiva e uma nova forma de ver e de fazer política no Conselho. E eu, por acaso, eu até tive por curiosidade, quando tu nos lançaste este desafio e este convite, fui até revisitar um artigo que eu tinha escrito para o jornal Raio de Luz, aqui há coisa de um ano, logo após as autárquicas, em que de certa forma também fazia um bocadinho uma análise do que é que eu considerava que se tinham passado, o que é que se tinha passado durante aqueles meses e durante o ato eleitoral. E de certa forma encontra-se muito atual aquilo que na altura pude escrever sobre o nosso Conselho, e de facto eu acho que introduz de certa forma as questões que depois a própria população, depois do resultado de setembro de 21, acabou por ter. Nós vimos de facto uma CDU que, ganhando as eleições, parece que a tinha perdido. Vemos um Partido Socialista que, apesar de ter perdido as eleições, acabou por parecer que as tinha ganho. Tivemos um PSD e um CDS que talvez lhes fizesse bem ir ler os manifestos da Aliança Democrática de há uns anos atrás. Tivemos um bloco que se manteve igual a si mesmo, como sempre e como nos habituou no Conselho. Tivemos um movimento de Sesimbra Unida, no nosso movimento de independentes, que do MSU já saiu o M e já saiu o U, não é? Portanto, já sem movimento e sem serem unidos. E de facto tivemos um protagonista novo, um partido que surgiu, que foi o Chega, que também não se percebia muito bem, não é? Que linhas programáticas é que tinha, e portanto qual é que era a ação e a impreparação que nós tínhamos visto durante a campanha, e o desconhecimento sobre os assuntos do Conselho, os assuntos básicos, no que é que isso depois se iria traduzir na ação da sua variação e da forma como geriu os seus mandatos. E de facto, em relação a isso, foi a introdução nova, foi essa, foi a maior que nós tivemos, e de facto rapidamente percebemos, não é, que a CDU procurou um arranjo de estabilidade governativa com o Partido Socialista, que acabou depois por estender ao vereador do Chega, que entretanto depois rapidamente
se tornou independente e perdeu a confiança política do partido, algo que também é discutível e algo também foi sintomático de novidade no nosso Conselho e de alguma contestação por parte da população e da eterna questão da legitimidade do mandato ou do eleito através do partido ou da pessoa que é eleita para o mandato e que legitimidade é que a pessoa tem sendo eleita em listas partidárias, qual é que é a legitimidade que tem depois no exercício dessas funções. Eu tenho a minha opinião pessoal e outros também terão, mas realmente o que se entende é que o mandato, apesar de ser em listas políticas, e que o mandato é exercido pela pessoa em questão. Curiosamente, se precisar de ser substituída, é feita por alguém número 2 da lista do mesmo partido, que se torna aqui um bocadinho incongruente na percepção que se tem. E isso, de facto, introduziu aqui algumas constituições novas na governação do nosso Conselho, nomeadamente o facto de nós não termos, e eu considerar que não temos uma oposição verdadeira ao Executivo. Eu acho que o PCP jogou muito bem com as armas que tinha ao chamar todos os vereadores à governação e todos terem aceitos. Eu, de facto, não sou e não cumpro da inteligência que acho que não tiveram da parte do Partido Socialista na negociação, tiveram de pelouros e de temáticas que abraçaram. Portanto, eu acho que entregaram ao Partido Comunista uma carta branca para o seu mandato, mas aí o Sr. Presidente Francisco Jesus teve todo o mérito nas negociações e o Partido Socialista teve o seu desmérito nessa introdução. De facto, nós no passado, o CDS em coligação com o PSD também teve pelouros e teve vereador, mas de certa forma, portanto, dos mandatos que também que nos foram atribuídos e essa medida de contribuição integrava-se naquilo que era um mandato mais externo, também de estabilidade noutros órgãos políticos de que a CDU necessitava. Neste caso, propriamente dito, enfim, acabamos por não perceber muito bem depois onde é que essa estabilidade se introduz. Portanto, mais ou menos eu considero que nós este mandato político ainda é um mandato muito de apresentação, muito de herança daquilo que foi o mandato anterior. Estamos, de certa forma, muito expectantes em relação a um leque de obras públicas que o Conselho vai enfrentar, obras públicas e privadas, que a concretizarem-se vão modificar o tecido do nosso Conselho. Portanto, nós temos aqui desde escolas novas, um tribunal novo, um hospital novo, hotéis novos, novas unidades hoteleiras, unidades semi-hoteleiras. Portanto, o Conselho atravessa uma fase nos próximos 10, 15 anos de grande reestruturação e de grande remodelação, o que me assusta um bocadinho no seu rigor financeiro e na sua execução orçamental, porque de facto já no passado o nosso Conselho, sob a gestão comunista, foi alvo de resgates financeiros e do célebre PAEL, que de certa forma nos condicionou a atividade nos últimos 15 anos, e eu espero sinceramente que isso não volte a acontecer, e de facto é um temor grande que tenho, mas que de certa forma nós já vimos a assistir a alguma estagnação dessas particularidades, nomeadamente a Escola Navegador Rodrigues Choromanho, que vimos avançar nos últimos meses do último mandato, quase que naquele género daquelas obras que vemos serem apressadas para as inaugurações eleitorais, mas que temos agora uma escola parada e embargada, o que também nos preocupa bastante. E depois, já para não falar do Bloco da Mata, que também nos trouxe aqui algumas preocupações, e de facto parece que também ninguém se preocupou muito, à exceção de forças minoritárias, em perguntar e em querer, e acho que também estamos a abrir aqui um patamar muito negro para o nosso Conselho. Sei que já Esse é o já me balanço estendi, CDS. mas deixo então a questão do balanço interno, digamos assim, ou a perspectiva interna aqui para uma segunda ronda. Ok, Obrigado, André. ok. Então agora passamos para o João Carvalho, que representa então aqui neste nosso pequeno debate o executivo autárquico, já que é da mesma força política. João, qual é que é o balanço que fazes deste último ano de mandato? Bem, em primeiro lugar, pronto, agradecer a todos, agradecer em particular ao Diário do Distrito por esta
por esta iniciativa e pelo convite que foi endereçado à JCP. Bem, eu vou, em primeiro lugar, fazer eu vim em representação, de facto, da Juventude Comunista Portuguesa, fazer um pequeno à parte. Espero que isto não seja impeditivo de termos um debate e uma iniciativa profícua. Eu não sou Não, diz isto. do Conselho de Sesimbra. Mas eu gostava só de começar por dizer o seguinte, não é? Um, Acho, em primeiro lugar, não é, que, estando um debate entre as juventudes partidárias, não é, que centrar a discussão acerca dos problemas do Conselho, acerca dos problemas da juventude de Sesimbra, apenas numa lógica do que a Câmara Municipal faz ou deixa de fazer, não sei se será aquilo que fará mais sentido, mas eu irei lá. Mas nós olhamos, por exemplo, não é, para um ano, este ano de mandato que passou, não é? Um aumento brutal do custo de vida, diminuição real dos salários, o ano também, diga-se de passagem, e importa para a juventude, não é? O ano em que as câmaras municipais foram obrigadas a assumir um conjunto de competências, nomeadamente na área da educação, que tanto interessa aos jovens. Estamos, aliás, a propósito disto, a falar do ano no qual o governo, quando fez a descentralização, assumiu um conjunto de compromissos com as autarquias, para contratar mais funcionários para as escolas, compromisso com o qual voltou atrás, e portanto nós poderíamos ter aqui uma discussão apenas centrada, lá está, no que é que os órgãos do município fazem, deixam de fazer, mas não nos podemos esquecer que foi um ano também de grandes alterações na forma e no contexto e nas competências que as autarquias têm. Eu gostava só, de certa forma, se calhar vale a pena interpelar algumas coisas que foram ditas até na intervenção anterior e de falar de algumas iniciativas que a Câmara de Sesimbra já esteve, que interessam à juventude. Bom, em primeiro lugar, sobre esta questão da Mata Sul, dos empreendimentos turísticos, que alguns deles que estão planeados, quer dizer, todos eles têm pareceres positivos da CCDR, da Associação Portuguesa do Ambiente, estão no plano diretor municipal que foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara, e portanto nesses aspectos estamos tranquilos e de consciência tranquila. Agora, se nos perguntarem, há especulação imobiliária no Conselho de Sesimbra? E é a Câmara de Sesimbra que o pode evitar, ou é o Governo que tem a responsabilidade de garantir o direito à habitação e que pode construir uma política, que possa construir uma política que garanta precisamente esse direito, não é? Outras questões, outros projetos, digamos assim, que a Câmara está a avançar, são o caso da aquisição do conjunto de lotes nas 3 freguesias do Conselho, cujo propósito será de construir habitação a preços máximos, o que nos dias que correm vem no mínimo destoar daquilo que é a realidade do mercado. A Câmara de Sesimbra, isto também importa, parece-me, à juventude, tomou a iniciativa, não é, de não continuar com o licenciamento ao alojamento local, que está mais que provado, não é, tem um efeito negativo de tirar as pessoas dos sítios onde moram, de fazer subir o preço da habitação em seu redor. A Câmara de Sesimbra tem uma política de isenção de IMI e DMT a jovens durante 5 anos. Portanto, a autarquia de Sesimbra, lá está, não faz vista grossa aos problemas que a juventude enfrenta. Simplesmente não seria sério, não é, assumir que a autarquia tem possibilidades, tem recursos, está num quadro legal em que os pode resolver a todos. Depois outras iniciativas, fazer a recuperação do anfiteatro da Boa Água, e entre outras questões. Eu não sei concretamente quanto tempo é que tenho, Andreia. Peço desculpa, no microfone desligado. Terminamos agora já o teu tempo. Foi? Mas muito Ok, então obrigada. Para o é mesmo isso. tempo, Miguel, então é a mesma pergunta. Qual é que é o balanço que fazes este último ano? Muito obrigado, Andréia. Deixa-me cumprimentar aqui o painel e as pessoas que nos assistem também em casa. Da parte do PSD, nós temos plena consciência de que as últimas eleições não foram profícuas, nem atingimos o objetivo a que nos propusemos. Não podemos ser aqui e arranjar aqui desculpas, porque o PSD, obviamente que, se as coisas não correm mal, o PSD
diz e não tem medo de esconder quando as coisas não correm bem. Só que as coisas não correndo bem, temos que olhar também para outra vertente. É porque é que as coisas não correram bem? Desde já, porque foi entendimento do PSD não fazermos este ano, ou em 2021, peço desculpa, a coligação com o CDS. Esse foi um dos fatores que nos levou também a perdermos aqui alguns votos que tradicionalmente eram por parte do CDS. Mas se formos comparar também os números das votações, se juntarmos os do PSD ao CDS, mantivemos sempre as nossas tendências de voto a cerca de 7,47%, mais coisas, menos coisas do que 1.500 votos. Portanto, quer isto significar o quê? Que a população entende que o PSD ainda é uma força de oposição e que o PSD aliás, deve ser das únicas forças de oposição do Conselho e que merece toda a confiança dos nossos sesimbrenses. Passando aqui também a um pós-eleições, nós aqui tivemos, como foi aqui dito, perdemos aqui o vereador que tutelava o pelour da Proteção Civil, nomeadamente para o Chega, não é? Ou para o vereador independente, e aí nós não tivemos e não temos neste novo mandato uma inerência a nível do Executivo. Mantivemos sim os nossos vereadores, os nossos deputados municipais na Assembleia Municipal, e aí procuramos sempre fazer a fiscalização de todo o trabalho que é feito pelo Executivo. Eu já ouvi aqui também falarem de muita coisa, de grandes projetos, de grandes obras a serem feitas. O que o PSD entende é que não devemos de crescer demasiado se não nos desenvolvermos. Significa isto o quê? Se procurarmos um crescimento exponencial e rápido e não termos um conselho desenvolvido, corremos o risco, nomeadamente em termos de acessibilidades, em termos de emprego jovem, corremos o risco de virmos no futuro a ter aqui um colapso no que concerne aos pilares da sociedade, o trabalho, as acessibilidades e outros dados. Também me parece que a gestão da CDU, em algumas matérias, peque aqui um bocadinho em termos de juventude, peque aqui por ser um bocadinho insuficiente. Veja-se que o PSD ainda há bem pouco tempo, em sede de direito da oposição e de consulta da oposição em relação ao orçamento de 2023, tinha apresentado um conjunto de medidas para o Conselho, tendencialmente também implicadas aqui com medidas para os jovens, nomeadamente as bolsas de estudo, a criação de um plano de emergência municipal, tendo em conta uma maior ajuda das IPSS, que permitia às famílias carenciadas terem aqui um bocadinho de ajuda por parte da autarquia. Isso não foi aceito. Isso não foi aceito e viu-se isso refletido depois na aprovação do orçamento de 2023. Aliás, em bom rigor, o mesmo só foi aprovado pela própria CDU e por outro partido. De resto, abstivemos praticamente quase todos os restantes partidos e isso deve ter as suas consequências e as suas leituras. Não sei se tenho muito mais tempo, Andreia, mas... Estás mesmo a terminar. Se quiseres colocar mais alguma coisa. Não, então deixo para uma segunda ronda. Ok, certo. Então, pronto, vamos terminar a nossa ronda com o Ricardo Mendes, do PS, que também faz parte do Executivo Autárquico. A força, claro. Ricardo? Bom, em primeiro lugar, quero desejar a todos uma boa noite, cumprimentar os colegas de painel e também dar aqui um voto de felicitação à Andreia, em nome do Diário do Distrito, por estarmos a ter esta iniciativa hoje aqui. E cumprimentar também quem nos ouve e quem nos vê. Relativamente à questão que me foi endereçada, queria em primeiro lugar dizer, a par daquilo que o João Casaca disse ao início, realmente, desde o mandato 2015-2009, que o Conselho de Sesimbra não tinha, neste caso a CDU, não tinha uma minoria.
não estava numa maioria relativa. O Partido Socialista conseguiu ter mais um vereador face às eleições de 2017, portanto conseguiu estar nesse crescente e conseguiu também, que já tinha dado provas em 2017, quando tirou também a maioria absoluta na Junta de Freguesia da Quinta do Conde, conseguiu conquistar a maior junta em termos de densidade populacional do concelho. E isto revela, como é lógico, houve aqui um impacto da tendência nacional que o Partido Socialista teve naquela altura em 2021, início de 2022, mas sobretudo o voto que os cimbrenses e os quintacondenses quiseram dar como voto de alternativa. Depois deste processo eletivo, portanto, sabemos os mandatos em cada um dos órgãos, o presidente Francisco Jus endereçou um convite aos vereadores do Partido Socialista, no sentido de abraçarem não só com tempos, mas também com pelouros. Aliás, o Partido Socialista, só no último mandato, portanto, no último mandato de 2017-2021, os seus vereadores não tiveram pelouros, algo que tinha acontecido em 2013, 2017, o Partido Socialista já tinha abraçado também esse desafio, apesar de não termos tempos, também tínhamos pelouros, e, portanto, vimos com muito bom grado e sempre de forma de contribuir para a população e para as necessidades da população, de sermos aqui interventivos nas áreas que nos foram atribuídas. Nesse aspecto, eu acho que o Partido Socialista faz uma grande diferença no Executivo, apesar de ser uma gestão, para todos os efeitos, é uma gestão partilhada, mas nós temos que perceber que o Partido Comunista, a CDU, governa os destinos do Conselho há cerca de 17 anos. E, desses 17 anos, houve 2 mandatos com maioria absoluta. E houve efetivamente uma estagnação. Se nós virmos neste último ano, e questões direcionadas para os jovens, houve aqui um conjunto, foi elaborado um documento que é um regulamento de benefícios fiscais que pressupõe, sobretudo para a habitação própria e permanente, a isenção que atualmente nós temos da lei, sobretudo para o IMI, que é até 3 anos, estender até aos 5 anos. Temos isenções também em termos de IMT. Para além disso, termos aqui também benefícios para o movimento associativo, portanto, isenções também de IMI para o movimento associativo, e termos aqui um conjunto de benefícios também em termos fiscais para criar mais atratividade para as empresas. A grande questão é, a CDU poderia ter feito isto nos mandatos em que teve maioria absoluta. Não o fez. O Partido Socialista foi pioneiro nessa questão. Não tiramos também aqui mérito, como é lógico, ao Partido Comunista, mas efetivamente quem deu o primeiro passo para que houvesse essa execução fomos nós. Depois, eu gostava também de referir aqui algumas coisas que me parecem, por parte do João Carvalho, e nós, sendo eu o último, faço também aqui um pouco um balanço. Há aqui algumas questões que nós temos que clarificar, para quem nos também ouve e quem nos está a ver. É verdade que está projetada uma estratégia local de habitação, mas esta estratégia local de habitação é sobretudo mais de cariz social. Ou seja, para a classe média não há efetivamente uma resposta por parte do município. Eu sei que há muitos anos a tendência é para culpabilizar o governo central, mas há obras que é o município que deveria ter avançado já há muito tempo. E posso dar alguns exemplos. Nós há anos vemos nos orçamentos a questão do auditório da Quinta do Conde, a questão da biblioteca municipal, a questão de um pavilhão municipal, para além do que existe atualmente, que faz sobretudo face às necessidades que a escola Michel Giacometti tem, mas temos um pavilhão municipal para o nosso movimento associativo aqui na Quinta do Conde. A verdade é esta, é que o boom populacional que a Quinta do Conde teve, sobretudo a Quinta do Conde, os serviços camarários que deveriam existir, as infraestruturas camarárias, não corresponderam, nem correspondem de longe às necessidades atuais do município. E, portanto, é verdade que existe, não estou aqui a escamotear, é verdade que falta uma escola secundária, é verdade que temos de ter um centro de saúde, mas há obras que são de competência do município que deveriam ter sido feitas ao longo destes 17 anos que não foram feitos. Depois, há aqui 2 notas que também me parece interessante agora virem com a questão do regulamento do alojamento local. O regulamento do alojamento local foi uma proposta por parte do Partido Socialista, do Grupo Municipal do Partido Socialista, em 2019. A CDU nunca fez nada relativamente a esta questão do alojamento local. Aliás, foi lançado um reto pelo Presidente da Câmara Municipal para que o PS e a CDU se juntassem na última Assembleia Municipal para fazer precisamente durante o decurso deste ano o regulamento. Portanto, até hoje, nós estamos com um boom de alojamento local e de licenças de alojamento local, sobretudo na Vila de Sesimbra,
mas nada foi feito. Isto é importante também que se diga. Depois, há aqui duas questões que me também parecem importantes elencar. Uma delas tem a ver com a falta de execução que nós nos últimos anos, sobretudo desde 2020, temos vindo. A taxa de execução que nós temos relativamente às obras feitas é cada vez menor. Ou seja, neste momento estamos com uma taxa de execução de 78%, quando há 2 anos estávamos nos 85%, 86%. Isto tudo prende-se porque muitas das obras que muitas vezes estão orçamentadas acabam por não ir para a execução. E dei já aqui alguns exemplos, a questão do auditório, a questão da biblioteca, ficam no papel, há muitos anos que estão no papel e depois não vão para a prática, não vão para o terreno e andamos aqui anos e anos com estas questões. Eu queria também deixar aqui uma nota relativamente, porque isto pode questionar alguns dos nossos ouvintes, tem a ver com o facto do Partido Socialista ter votado na Câmara Municipal favoravelmente ao Orçamento Municipal e na Assembleia Municipal ter se abstido. Isto é uma explicação muito lógica. No caso da Câmara Municipal, os vereadores diariamente trabalham com o resto do Executivo Municipal. E a verdade é esta: se nós formos olhar sobretudo para as grandes opções do plano, que são o instrumento de investimento para o ano seguinte, neste caso previsional para o ano seguinte, o Partido Socialista acaba por ter entre 15% a 20% desse orçamento. E, portanto, seria difícil votar contra grande parte de rúbricas que estão alocadas aos vereadores, aos pelouros dos vereadores do Partido Socialista, votarmos contra. Agora, temos também de ter consciência no órgão deliberativo e fiscalizador, que é a Assembleia Municipal, que este não é um orçamento do Partido Socialista. Este é um orçamento do Executivo, que tem a sua maioria do Partido Comunista, da CDU, e que, como é lógico, nós somos responsáveis, não íamos nunca votar contra esse orçamento, mas efetivamente o cunho e a grande parte das medidas que constam nesse orçamento foram propostas pela CDU. Portanto, quis explicar aqui também esta questão de termos votado em órgãos diferentes, portanto, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, de forma diferente também para clarificar. Ok, muito bem, Ricardo. Depois então de já ter explicado o porquê do PS ter votado contra, no caso, a Assembleia, e depois de todos terem feito um balanço do último ano, tanto a nível partidário como a nível concelhio, queria, e já que já estamos em 2023, queria que vocês apresentassem aqueles que acham que vão ser os principais desafios neste ano. Começamos como começámos o balanço, com o João Casaca. Obrigado, Andréia. Assim, de facto, nós este ano em que entramos está claramente marcado por dois grandes eventos, ou dois grandes acontecimentos. A guerra da Ucrânia, que causa aqui uma turbulência internacional incrível e com repercussões em todas aquilo que são as dimensões das atividades profissionais, das atividades pessoais, e isso está a trazer um impacto gravoso para a vida das famílias, não é? Denominado pela inflação, não é? Que entrou no nosso léxico. Nós até aqui o nosso léxico foi dominado pela pandemia e pelas consequências sociais e económicas que a pandemia nos trouxe nos últimos 2 anos, sensivelmente, e parece que quando estamos aqui, de certa forma, a aliviar um bocadinho as repercussões que a pandemia nos trouxe, temos uma guerra num teatro local, não é? Mas que tem aqui um impacto global enorme. Isto, de certa forma, acaba por isto contribui para o mito da globalização, não é? Que problemas locais e de resolução local têm um impacto global gigantesco. Naturalmente que as respostas à população e às carências sociais vão ser de imediato um grande problema que vamos enfrentar, e aí as juntas de freguesias, as autarquias vão ter que estar na linha da frente dessa resolução. E nós, enquanto agentes políticos, e neste caso, enquanto agentes atentos
no nosso Conselho e na oposição, digamos assim, devemos de alguma forma alertar o Executivo, alertar as forças políticas que estão na governação do nosso Conselho, neste caso a CDU e o Partido Socialista, para que possam tomar algumas medidas no sentido de poderem colmatar e responder a estas necessidades que a população vai enfrentar e que esperemos que o conflito possa brevemente encontrar uma solução para que estas circunstâncias possam melhorar e que possamos, de certa forma, retomar um desenvolvimento natural e sustentado que o país vinha, de certa forma, a sofrer. Agora, isso vai também depender um bocadinho de quais é que vão ser as respostas do Governo Central, isto é, se o Governo Central se conseguir aguentar durante mais uns meses, não sabemos muito bem. Bem, Portanto, isso já é a nível central. mas isso ficamos a Vamos, aguardar. vamos ficar a aguardar. Episódio. Exato. Para os restantes ia pedir a mesma coisa, mas ia pedir que fossem um pouco mais breves, se possível. João Carvalho. João, liga o microfone. Parece que estamos em março de 2020. Duas questões, pronto, em relação à política de juventude, iniciativas da Câmara em relação aos jovens, eu gostava só de lembrar, não é, que no ano passado até, inclusive, se realizou no Conselho o Festival da Liberdade, portanto acho que, embora seja uma coisa não diretamente relacionada com a Câmara, mas com todos os municípios da região, acho que conta efetivamente para a juventude também de Sesimbra esta iniciativa. Depois, em relação à habitação, só dizer muito rapidamente, quer dizer... já ouviu o Ricardo falar, mas né, temos de assumir que a responsabilidade principal no que toca a esta questão é de facto central, não é? Enquanto existir o regime de arrendamento urbano atual, a famosa lei Cristas, depois acaba por ter um efeito de alastramento, não é? O aumento dos preços num determinado concelho, mesmo que não seja em Sesimbra, acaba por ter um efeito de alastramento por toda a região de Lisboa, portanto isso é extremamente notório que enquanto isso não for revogado, esse quadro legislativo não for revogado, os problemas de acesso à habitação para jovens vão permanecer. Depois só dois desejos que de facto acho que importam muito à juventude, que de facto o governo invista na escola pública e perceba que o caminho que tomou de passar para as autarquias responsabilidades no que toca à gestão das escolas pode ter impactos extremamente negativos, não é? Nós não podemos entrar numa situação em que estudantes, por morar em determinados concelhos com outras condições sociais, com outras condições económicas, têm um ensino pior do que os outros estudantes. A única entidade no país que pode fazer, de facto, a análise e superar as desigualdades nas escolas e no acesso ao ensino é o Estado, é o Governo Central, e não tiro mais tempo. Obrigado. Ok, muito obrigada, nós, João. Bem, e ao Miguel, Ricardo, mesmo pedido, mas muito, muito curtinho. Miguel, o que é que tu achas que vão ser os nossos principais desafios? Muito rapidamente, os desejos do PSD é que, e relativamente aqui à juventude, é que, em primeiro lugar, a questão das escolas e da educação deve ser uma coisa que deve de ser rapidamente resolvida. Neste momento temos casos aqui no Conselho de crianças que não têm um professor de português há mais de 2 e 3 meses. Isso sim deve ser uma preocupação, porque as crianças em idades de desenvolvimento e que vão prestar provas de aferição em certos anos não terem um professor de português há mais de 2 meses, isso sim é bastante preocupante. Depois, outro desejo que a JSD e o PSD têm é fomentarmos aqui o emprego jovem no Conselho, porque a maior parte dos jovens que hoje ainda vivem no Conselho ou são trabalhadores da Câmara ou têm que se deslocar para Lisboa e para outras zonas mais desenvolvidas à procura de um emprego e de uma estabilidade que aqui, infelizmente, ainda no Conselho ainda não conseguimos ter. Depois, outra questão muito importante, e eu sei que aqui a autarquia teve aqui um papel até ponderoso, mas insuficiente do nosso ponto de vista, que é relativamente às acessibilidades e aos transportes públicos. Não nos serve ter uma nova rede de transportes públicos se depois não temos carreiras nem horários suficientes
para os nossos jovens virem de Lisboa ou de Setúbal e não possam chegar a casa em tempo útil. E é isto. Muito obrigado. Muito obrigada eu. E Ricardo, para terminar, e despedimos então desde já. Terminamos com o Ricardo e até uma próxima. Ricardo, quais é que são os desafios para este Muito ano? obrigado, Andreia. Bom, relativamente aos desafios que temos para 2023, efetivamente vamos ter, e estamos a sofrer já, as famílias estão a sofrer uma redução do poder de compra. As empresas também, com o custo das matérias-primas, o aumento dos custos das matérias-primas, da eletricidade, etc., também estão a aumentar e é natural que tenha que existir um conjunto de pacote de medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas. Acho que isso deve ser também uma prioridade da Câmara para este ano. Depois, há aqui dois grandes objetivos que temos, portanto, a nível da juventude, continuar a luta pelo Conselho Municipal da Juventude, que é algo que já foi uma recomendação que foi aprovada no ano passado, e portanto queremos ver essa questão em marcha. A questão do regulamento para o alojamento local, daquilo que eu falei, portanto, também para estabilizarmos o boom que tem existido, sobretudo na Vila de Sesimbra, na freguesia de Santiago, e também termos aqui um conjunto de medidas para a implementação de uma taxa turística também. Muitas vezes temos sobre as nossas infraestruturas locais uma grande pressão por parte dos turistas e é importante que haja essa retribuição por parte dos mesmos para fazer face às necessidades que o município tem. E depois, efetivamente, de uma vez por todas, temos uma estratégia de emprego e de trabalho no nosso concelho, que não existe, infelizmente, ainda, e que passará, sobretudo, o que eu acho que é uma das vertentes que temos que apostar, sobretudo através de hubs tecnológicos, porque no tradicional parque industrial temos muita concorrência ao lado de Sesimbra e, portanto, temos que ser inovadores e acho que esse é um dos passos que temos que começar a dar se queremos captar jovens qualificados, mesmo que não sejam qualificados para ficarem e fixarem-se no nosso concelho. Muito obrigada a todos. Então, até uma próxima mesa redonda e enquanto não voltarmos, não se esqueçam de comentar, como é óbvio, subscrever o canal.